Oi, Geração Labaredas, eu sou Marcelo Oliveira, tenho 35 anos e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho sobre paternidade. Eu tenho um irmão do mesmo pai, da mesma mãe. Por volta de 1994, por aí, quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai e minha mãe se separaram. E eu e meu irmão, nós fomos morar com a nossa avó materna. E desde esse período, o nosso relacionamento com o nosso pai, ele foi cada vez mais se distanciando, né? Eu costumo dizer que eu não consigo ter muitas lembranças de muitos momentos com meu pai por conta de toda essa ausência, né? Momentos como Dia dos Pais, aniversários, Natal, momentos importantes como formaturas, como o primeiro campeonato, como problemas na escola, problemas com a própria família mesmo. Em todos esses momentos eu não tenho recordações de ter buscado ajuda com a figura masculina paterna. Então, todo esse tempo de ausência, vamos dizer assim, gerou no meu coração um sentimento que sempre que as pessoas perguntavam, tocavam nesse assunto, principalmente depois que eu conheci a Cristo, que esse assunto ele é mais falado, né? Não só esse, mas todos os assuntos que por algum motivo nos traumatizaram, nos trouxeram algum prejuízo emocional. E eu lembro que eu sempre falava assim, não, meu pai, eu não odeio ele, eu não tenho nenhum sentimento ruim sobre ele, mas eu também não tenho nenhum sentimento bom. Era como se o meu coração, eu tivesse blindado a minha mente, de alguma forma, inconscientemente, blindado a minha mente de não ter sentimentos com relação a isso. Como eu busquei em outras pessoas essa ausência, né? Exemplo, minha mãe, minhas tias que ajudaram na minha criação, meus avós. Eu sempre, foquei o meu amor nessas pessoas que queriam estar do meu lado e desprezava quem não queria estar do meu lado. Eu sempre tive esse discurso. Só que quando a gente conhece a Cristo e quando a gente começa a olhar para dentro, né, que é isso que a palavra ela mais nos ensina, é a gente olhar para o nosso interior e buscar dentro do nosso ser as respostas, né, que a gente busca com relação à vida, com relação a Deus. Eu comecei a ver que, na verdade, existia um problema, que existia algo que precisava ser resolvido e que precisava, de alguma forma, ter um ponto final, né? Eu comecei a entender alguns comportamentos meus, alguns comportamentos como, por exemplo, dificuldade em expressar meus sentimentos, dificuldade em dizer eu te amo, dificuldade em se sentir seguro em situações difíceis. Eu sempre tive algumas inseguranças na vida e eu comecei a entender que era justamente por conta disso, né? Pela ausência do pai, né? Que é essa figura da segurança, né? No âmbito familiar, é aquela pessoa que, cara, deu problema, eu vou correr pro meu pai. Não, deu problema na escola, fulano me ameaçou lá na escola, eu vou chamar meu pai. Toda criança pensa dessa forma. Mas eu nunca tive esse vamos dizer assim, essa escapatória, né? Eu nunca precisei pensar no meu pai para nada, porque ele simplesmente não estaria lá. Quando eu comecei a me dar conta que isso era um problema, eu fui tentar buscar uma solução. E aí foi quando, no ano de 2015, 2016, eu já tinha, acho que 25, 26 anos, eu tive a oportunidade, ele sempre, a maioria do tempo ele morou também em outra cidade, então isso dificultou mais ainda o nosso relacionamento. Eu tive a oportunidade de ir até essa cidade por conta de um casamento de um primo, e nessa época eu já era convertido, eu já tinha 5 anos, 4 anos na igreja, o Senhor já vinha falando no meu coração várias vezes sobre esse assunto, e eu fui lá no momento que o Senhor preparou, a gente conversou, eu coloquei na mesa tudo aquilo que afligiu o meu coração, ele também falou também das dificuldades que ele tinha, e até dos motivos pelo qual ele agia dessa forma, e a gente pensa assim, nossa, eu fui muito ferido por essa situação, mas quem te feriu também foi ferido, sabe? Então acaba sendo um ciclo que se repete e que precisa que alguém quebre esse ciclo. Precisa que alguém fale assim, não, então aqui acabou. Então aqui acabou esse ciclo de feridas, acabou esse ciclo de rejeição, de abandono, de desprezo, acabou aqui. E nesse dia a gente conversou muito e aí a gente chorou e tal, se perdoou. Interessante que mesmo acontecendo esse perdão, depois disso, a gente ainda trocava uns WhatsApp, falava de vez em quando, mas hoje, novamente, a distância, ela faz parte desse relacionamento. Mas eu posso dizer que
aquilo que pesava no meu coração com relação à paternidade sumiu, saiu. Hoje fica só as lembranças, não posso dizer nem lembranças, mas assim, fica as memórias, né? Porque quando nós estamos ali, principalmente na primeira infância, na adolescência também, cara, tudo que acontece de ruim marca muito, né? E, cara, eu tenho muitas lembranças ruins, assim, que ainda permeiam a minha mente, mas eu posso dizer que o perdão ele foi liberado, tanto dele para mim quanto de mim para ele também, do que aconteceu, de todo do que não aconteceu, essa que é a verdade, né? Porque assim, eu não posso nem dizer, meu pai fez isso, fez aquilo, ele foi assim comigo, ele simplesmente não foi, né? Ele simplesmente não estava. Depois disso, eu comecei a entender mais sobre paternidade, porque eu comecei a primeiramente me debruçar sobre esse assunto, e o Senhor também foi falando comigo. Deus foi falando comigo sobre paternidade. Eu lembro do rei Ezequias, quando ele assumiu o reinado, a palavra de Deus diz em 2 Crônicas que ele olhou para trás e fez tudo igual o seu pai Davi fez. Só que Davi não era pai de Ezequias. Pai de Ezequias era Acais, que foi um péssimo rei. Mas ele buscou em outra referência alguém que pudesse dar uma boa referência para ele. E foi isso que eu fiz. Quando eu comecei a entender que Deus era o meu pai, eu comecei a buscar em outras pessoas essa referência de paternidade que eu não tive. Então eu comecei a buscar no meu padrasto, na minha adolescência, foi um exemplo de pai para mim. Amigos que já tinham filhos naquela época também eu busquei. Pastores, líderes, pessoas que eu tinha como referência, não só de pai, mas de homem de Deus, de marido, de um pai de família. Foram nessas pessoas que eu busquei essa referência, para não ter só uma referência ruim. Eu optei em buscar uma referência boa, porque existem pessoas que são bons exemplos ao nosso redor. O problema é que muitas vezes quando nós temos um exemplo ruim, a gente só quer pegar esse exemplo ruim e falar, não, esse aqui que é o modelo. Não, cara, aquele não era o modelo de pai que eu queria seguir, e eu optei em seguir outros modelos de pais. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando eu lembro desse versículo, eu fico refletindo como que hoje, como pai do José Henrique, eu consigo dar a ele tudo aquilo que eu não recebi. Porque pensando por toda a minha história de vida, eu poderia escolher não querer ser pai. Eu poderia dizer assim, cara, não, ser pai é uma coisa ruim, ou ser pai de alguém deve ser muito ruim, porque meu pai não quis ser meu pai, então eu vou escolher não ser pai. Ou poderia ser um pai que só seguisse o mesmo exemplo, mas é como se o Senhor tivesse pegado essa fraqueza e aperfeiçoado o poder dele, porque eu não sei explicar da onde que eu tiro hoje, não sei dizer o dom ou a habilidade de ser um bom pai. Porque eu acredito que isso é algo que Deus ele coloca no nosso coração, né? Que isso é algo de Deus, a família é algo do Senhor. E ser pai é um dom de Deus, né? A gente sempre fala na questão materna, que obviamente é também um dom de Deus, mas a paternidade, ela tem uma função extremamente importante na sociedade. Quantas pessoas têm algum desvio no seu caráter, tem alguma questão que envolve a sua personalidade de uma forma negativa porque não tiveram a presença do pai. Quando eu olho hoje para minha vida como pai, eu fico assim, maravilhado com o Senhor. Eu fico, nossa Senhor, só o Senhor mesmo, porque como é que pode eu ter tanta vontade, tanto desejo de fato ser, de fato estar presente, de fato exercer essa função, não por uma obrigação, não porque eu fiz um filho e agora eu preciso arcar com as consequências, não, mas pelo privilégio, eu acho que essa que é a palavra, o privilégio de ter alguém que depende de você nos mais loucos sentidos, assim, sabe? Desde você alimentar aquela pessoa, porque senão ele vai morrer, de você trocar a roupa dele, porque senão ele vai ficar sujo para sempre, até nas questões da formação do caráter, da personalidade, da educação, do intelecto, do desenvolvimento físico, de tudo que envolve a paternidade com o filho. Eu sou muito grato a Deus hoje porque eu quebrei o ciclo.
Eu quebrei um ciclo. Eu posso dizer que o meu filho, ele vai se espelhar no pai dele quando ele for pai. Ele vai fazer isso, porque eu busco todos os dias, tenho buscado, na verdade, todos os dias, ser o melhor pai que eu posso ser para o José Henrique. Eu acho que isso é o que mais me choca assim, com relação à paternidade, foi essa mudança que aconteceu, né? De um ciclo que ele é quebrado na minha geração, né? Poderia ter continuado, mas por uma decisão minha, pela misericórdia do Senhor, né? Porque eu abri meu coração para Deus, porque eu permiti que Ele mudasse algo dentro de mim, esse ciclo ele foi quebrado. Então, hoje eu sou muito feliz em ser pai. Eu sou muito realizado em ser pai. Eu acho que era isso que faltava na minha vida para que, de alguma forma, eu sei que ainda tem muita coisa para viver, eu sei que o Senhor ainda vai me surpreender muito, mas parece que fechou ali o pacote, sabe? Fechou o pacote da vida, né? Ser pai. Eu acho que isso é o que tem de mais maravilhoso na paternidade, com esse olhar assim de cuidado, de amor, de entrega e de privilégio que é exercer essa função. Se você pudesse deixar uma única mensagem para o seu filho, qual seria? Uma única mensagem? José Henrique, você já nasceu com um propósito. O Senhor, quando anunciou para mim e para sua mãe que você estava a caminho, ali você já começou o propósito da sua vida. Um dos propósitos da sua vida. Porque a partir daquele momento, as nossas vidas elas foram transformadas. E é só quem tem propósito que consegue impactar tanto a vida de outras pessoas ao ponto de transformá-las. Então, quando nós descobrimos que já estávamos te esperando, ali começou o teu propósito. O que eu posso dizer para você, meu filho, é que eu te amo muito, muito, assim, de uma forma que não dá para explicar. Uma vez eu vi um ator, não sei o que ele era, explicando para um outro homem o que era paternidade, tentando explicar para ele o que era paternidade. E ele dizia assim que paternidade, você se anular totalmente, no bom sentido, e sair de cena como o centro do seu universo e passar a gravitar na órbita do universo de outra pessoa. E ter nisso um prazer, ter nisso uma satisfação plena. E é isso que você trouxe para nossas vidas, tanto para a minha vida, quanto para sua mãe, para os seus avós, para todas as pessoas que estão ao seu redor. É muito bom gravitar na órbita da sua vida, é muito bom ver o seu desenvolvimento, é muito bom ver o seu crescimento, é muito bom ver o quanto você é carinhoso com a sua mãe, é muito bom ver como você aprende as coisas tão rapidamente, é bom ver como você hoje chuta a bola que ninguém te ensinou porque o seu pai é péssimo no futebol, mas o melhor de tudo, meu filho, é ver que Deus ele já está presente na tua vida, que o Espírito Santo, ele já, assim como foi na vida de Davi, já se apossou de você, porque só quem tem o Espírito Santo, só quem tem a presença de Deus consegue contagiar tanto outras pessoas que ninguém conhece. Você chega onde você chega, as pessoas param para te olhar, para ver a tua alegria, para ver a tua felicidade. As pessoas falam, nossa, ele é bem alegre, ele é bem feliz, né? E a gente olha assim, ele é. E isso contagia o nosso coração. O dia pode estar ruim, eu posso estar no meu pior dia, eu posso estar cheio de dificuldades, eu posso estar pensando em vários problemas, mas quando eu chego em casa e eu vejo tu correndo lá para a janela para me esperar, aquilo ali renova totalmente meu coração. Isso renova totalmente as minhas forças e eu vejo que eu estou fazendo um bom trabalho. Então, eu quero deixar até um recado para os pais e para as mães que se no final do dia você olha para o seu filho e você se sente cansado porque você passou o dia cuidando dele ou então você passou o dia fazendo algo por ele, então você está fazendo um bom trabalho. Porque ser pai é algo que dá trabalho, né? Ser mãe é algo que dá trabalho e é um trabalho maravilhoso. Então esse foi só um parênteses, mas José Henrique, eu te amo. Você é o amor da minha vida, o amor da vida da sua mãe. Nós queremos viver todos os momentos que ainda virão sobre a sua vida, todos os momentos em que você vai viver, todos os momentos bons e momentos ruins também, eu vou estar lá. Eu vou estar contigo em todos eles, porque ser seu pai é um privilégio. Eu te amo. É muito legal isso, cara. É muito bacana, cara. Falar daqui a gente ama, né?
isso aí. Isso aí. Valeu.